bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao 11º episódio do Despertar do Dragão, o podcast de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno, e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 9º capítulo do livro, que tem como título Nascimento, Morte e Traição sob o governo do rei Jaehaerys I. Muito bem, pessoal, hoje o episódio está um pouco longo, vamos começar direto, mas antes, rapidinho, eu lembro sempre que vocês podem entrar em contato com a gente pelo Twitter ou através do direct do nosso Instagram, é tudo Despertar do Dragão, ou, é claro, pelo nosso e-mail, contato@dragão.cinemae.com.br, ou através do formulário do nosso site, dragão.cinemae.com.br. Mandem suas dúvidas, questionamentos, sugestões, que nós vamos ficar felizes de responder vocês, beleza? Então vamos lá, dito isso, Gesiel Bueno, a sinopse, por favor. Depois de um começo promissor de reinado, chegamos ao ano 54 depois da conquista. Aquele que foi conhecido como o Ano do Estranho, a face mais sombria do Deus das 7 fases. E Jaehaerys terá que lidar com nascimentos, mortes e desaparecimentos. Em Vila Velha, o Septo Estrelado ganha um novo alto septão alinhado ao excepcionalismo. Mas em Ponta Tempestade, o parto da rainha Alyssa vai de mal a pior. O humor de Rhaena piora a cada dia, e Alysanne não sabe o que fazer para ajudar a irmã. Daemon Velaryon renuncia ao cargo de mão do rei, e Jaehaerys terá que encontrar seu novo homem de confiança. Pois é, e esse capítulo começa com uma treta bem grande, né, Gesiel? Acontece que, como a gente sabe, o Jaehaerys era um menino muito estudioso e ele estudou muito o avô dele, o Conquistador. Sim, e o mais interessante é que ele estudava não apenas os acertos do Aegon, né, mas principalmente os erros. Justo. E uma das coisas que o Jaehaerys considerava uma boa visão do Aegon, uma coisa que ele passou a acreditar, era na presença do rei, do governante, né, entre o povo. Ou seja, ele acreditava que o rei tinha que ser visto pelo povo, tinha que ouvir o povo. Sim, e aí foi por causa disso que no final desse mesmo ano, no final do ano que ele havia assumido a coroa, que foi o ano 51 depois da conquista, ele acabou resolvendo sair na primeira excursão ali por Westeros. Exatamente, durante o reinado dele, ele passou mais tempo hospedado com os senhores ou então visitando vilas do que na própria Fortaleza Vermelha ou em Pedra do Dragão, somados. Isso, e na maioria das vezes ele queria que a Alysanne acompanhasse ele nessas excursões, ainda mais no começo, né, que eles estavam tipo assim, numa segunda lua de mel. E depois assim, depois, é claro, né, do segundo casamento, né, lembrando que os dois tiveram 2 casamentos, um às escondidas e o outro ali mais aberto para todo mundo do reino ter acesso. Isso, pois é. Estavam apaixonados, fofíssimos, então nada mais justo do que eles quererem ficar juntos, ainda mais que eles se davam muito bem. E é importante lembrar que outro ensinamento que o Jaehaerys tirou ali do avô foi o número de pessoas que viajaria com eles. O Aegon, ele tinha o costume de levar ali, tipo, uns 1000 homens com ele. Isso é muito complicado, né? Porque imagina você chegar ali na casa do senhor, ali no castelo, e ele ter que hospedar 1000 homens. Tipo, é muita grana que você acaba gastando. Eles consomem ali a maior parte da comida do castelo, né? Geralmente os castelos saíam... Quando a comitiva do rei saía e ia embora do castelo, eles deixavam as despensas vazias e metade da criadagem ali feminina com bastardinhos ali nas barrigas. Então ele considerava isso, né? Claro, né? Caramba, alimentar 1000 homens é foda, né? Tanto que os senhores menores nem podiam receber a visita real do Aegon, porque eles não iam aguentar tanta gente drenando os menores recursos deles. O conquistador só podia andar pelos domínios dos grandes senhores por causa disso. E o Jaehaerys não pensava dessa forma. Ele acabou levando apenas ali 10%, né? Ao invés de levar 1000, ele levou apenas 100 homens acompanhando eles nas viagens. Que é uma coisa muito mais fácil de você comportar, né? 100 homens ali dava para comportar até tanto nos castelos grandes quanto nos castelos menores. Isso, ele estava certíssimo, né? Porque
Por mais que a gente seja bem-vindo na casa de outra pessoa, a gente precisa ter uma noçãozinha. Tão bom quanto um bom anfitrião é um bom hóspede, né? Nossa Com Senhora. certeza. Acho que eu acabei de inventar um lema aqui, hein? Vou fundar uma casa com esses dizeres aí. Tão bom quanto um bom anfitrião é um bom hóspede. Essa casa vai se chamar... Não dá pra ser Leão, né? Que é o seu sobrenome, porque já tem os Lannister com a casa Leão. Me roubaram Você aí. vai ter que inventar uma nova casa aí. Pois é, mas além de tudo isso, o Jaehaerys não precisava de tanta gente acompanhando ele. Por quê? Porque ele e Elisene tinham dragons. E é por isso que eu falo, né? Ter dragões é o que há. Isso. E aí, como o primeiro itinerário por Westeros, Jaehaerys ele resolveu seguir para o norte, ao longo do litoral. A intenção dele era chegar no Vale do Arryn, mas foi nessa viagem que, tipo, no meio do caminho aconteceu um imprevisto ali, que foi no mínimo muito tenso. Muito tenso. Então peguem seus mapinhas para acompanhar a gente aí. Foi quando eles estavam em Lagoa da Donzela, que era o lar da família Mutum, que aconteceu a primeira coisinha aí. E essa lagoa era muito famosa porque era o lugar em que aconteceu a famosa lenda de Florian e John Kill, que nas Crônicas de Gelo e Fogo e em Fogo e Sangue eram como se fossem os nossos Romeu e Julieta. A Sansa Stark das Crônicas, ela não para de falar nessa história, né? Quem conhece a história, quem lembra, sabe disso. Inclusive, é a história favorita da vida dela, né? Sim, e segundo essa lenda, a Lagoa da Donzela foi o lugar onde o Florian viu a Jonquil pela primeira vez, se banhando, e então esse lugar acabou virando tipo um destino turístico. Várias mulheres, durante muitas gerações, elas queriam tomar banho ali nessa lagoa, né? É o poder da lenda. A Lagoa da Donzela é tipo a Verona do Romeu e Julieta. E eu lembrei que agora daquele muro que tem lá em Verona, em que as mulheres deixam cartas para Julieta falando dos seus amores, amantes, né? Enfim, tem até uma comédia romântica muito bonitinha que eu amo, com a Amanda Seyfried, não sei se você sabe, Gisele, chama Cartas eu amo pra esse Julieta. filme. Sim, Amo esse é filme. muito lindo. Ele mostra isso, né? Mas, voltando aqui, também diziam que as águas da Lagoa da Donzela tinham propriedades curativas. E a rainha Elisene, como milhares de mulheres antes dela, né, também queria muito tomar banho lá. E ela foi. E foi lá que aconteceu uma coisa muito triste. É bom a gente lembrar que a família Mutton tinha erigido uma casa de banho em volta da lagoa muitos séculos antes. E deram para ela uma ordem de irmãs santas. Nenhum homem tinha permissão de entrar nessa fonte. E foi por isso que quando a Alicenne entrou na casa de banho, ela estava acompanhada apenas pelas suas damas de companhia. E algumas das empregadas e septãs ali do local. E foi lá que depois que elas tiraram as roupas e estavam totalmente nuas e vulneráveis, que elas foram atacadas por 3 dessas irmãs santas armadas com faca, gente. Foi horrível, foi a maior gritaria. E começou uma luta entre as mulheres, com as moças da Alicenne tentando proteger ela, foi muito tenso. E antes que a guarda real pudesse intervir, porque tinha alguns cavaleiros da guarda real ali por perto, o Cachorro Vermelho e o Gillis Morrigan estavam por ali, uma das companheiras da Alicenne morreu e várias outras ficaram feridas. Já a Alicenne, graças ao Set, saiu ilesa. E tudo isso porque, mesmo com o carisma da Alicenne e o sucesso da campanha dos 7 porta-vozes do Jaehaerys, que eram aquelas 7 pessoas que o Jaehaerys tinha mandado pelo Westeros ali para falar das boas intenções da coroa ali para com o reino, né? A gente falou disso no episódio passado. Por mais que o reino parecesse pacífico, ainda tinha algumas pessoas que consideravam o casamento do rei e da rainha como uma abominação. Isso. E esse era o caso dessas irmãs santas aí que tomavam conta da Lagoa da Donzela. Elas achavam que a Alicenne ia poluir a água santa dela se ela entrasse na lagoa grávida da abominação que era o bebê dela com o Jaehaerys. Eu achei tudo isso muito terrível. Mas eu achei muito legal porque as acompanhantes da Alicenne, mesmo nuas e vulneráveis, elas não foram passivas. Elas defenderam ali com unhas e dentes a Alicenne até que a guarda real acabou tomou conta ali da situação, né? Que eles estavam ali nos portões da fonte. Eles não podiam entrar, mas eles ficaram logo na entradinha ali. Então eles mataram todas as irmãs santas e só deixaram uma delas viva para ser interrogada.
Essa mulher ali, quando a gente fala em interrogatório, a gente fala em uma torturazinha básica. E aí essa mulher, ela acabou abrindo o bico e contou pro rei de todas as outras mulheres ali da ordem que estavam envolvidas. Nem todas tiveram coragem de pegar a faca para ir para cima da Alicene, mas havia uma conspiração ali com várias delas, dessas irmãs santas. E aí o Lord Mutton ficou pé da vida e mandou enforcar todas essas mulheres. Sim, o de Jaehaerys, claro, ficou furioso e interrompeu a viagem que estava planejada, né? E os dois, mais a comitiva real, voltaram para Porto Real, de onde eles não saíram até o bebê nascer. Só que todos esses acontecimentos fizeram a Alicene refletir e ela decidiu que queria ter uma protetora dela, uma protetora mulher que pudesse protegê-la. Então, ela mandou convocar a Jon Kildark, que tinha chamado a atenção de todo mundo e derrotado várias pessoas na guerra pelos mantos brancos. A gente falou dessa guerra no episódio 8º do Despertar do Dragão. Se vocês precisarem relembrar, vocês podem dar uma ouvidinha ali no capítulo 8 do nosso podcast. Isso, pois é. E ela argumentou com o Jaehaerys que mesmo os 7 da Guarda Real sendo homens leais e corajosos, eles eram homens, né, e que existiam lugares onde os homens não podiam ir. Eu gostei disso. E eu acho que essa atitude também é uma atitude que a Visenya tomaria. E muito me admira que ela não tenha pensado nisso também, né, a Visenya. Mas, bom, a Visenya era muito arrogante, né, então talvez ela não tenha pensado porque achava que era a Mulher Maravilha e então ela não corria nenhum perigo. Ela não precisava porque ela mesma se defendia, né? Então ela era a vida louca. E outra coisa que eu achei bem interessante também foi o fato de a nova guarda-costas da Alicene se chamar justamente Jon Kill, igual a moça da lenda que a gente acabou de falar, né? Verdade. Eu também achei isso uma ironia do destino. E esse finalzinho do ano 51 depois da conquista ainda tinha mais algumas surpresinhas na manga, né? Porque outra pessoa importante também ficou grávida. E essa pessoa foi a Alyssa, a rainha viúva. Ela ficou grávida do Lord Rogar Baratheon e isso foi assim muito inesperado para todo mundo. Até porque ela já estava na idade mais avançada, não é mesmo? Sim, a Alice já estava um pouco mais velha, já tinha passado dos 40 anos, e isso era motivo de preocupação, porque uma gravidez nessa idade é perigoso, tanto para a mulher como para o bebê. Mas também tinha outra questão, a gente lembra que a Alice perdeu o último bebê dela com a Aemma, a princesa Vaila, que morreu no berço. E além disso, ela perdeu os 2 filhos, né, caramba, assassinados. Então, ela mesma confessou que não ia aguentar passar por isso de novo. Só que o bebê vingou. Não teve historinha triste, não. Nasceu um menino grande, de cabelo preto, que a Alyssa e o Lord Rogar chamaram de Boremund. Ainda bem, né? Semente é forte, cabelos negros do Lord Rogar sobressaiu ao cabelo prata da Alyssa, né? E eu ia morrer de dó da Alyssa se ela perdesse mais esse bebê, tadinho. Jesus amado. E se teve uma coisa boa nessa história toda, foi que o Lord Rogar ficou tão feliz de ter um filho, ele que já tinha perdido todas as esperanças de ter um herdeiro, né, que ele até diminuiu a cretinice dele para ficar ao lado da Alyssa, e eu diria até que isso ajudou no sucesso da gravidez. Concorda, Adriano? Porque quando ele queria, ele também sabia ser fofes, né? Mas por outro lado, o bebê da Alicene e do Jaehaerys, que eles tinham batizado de Aegon, não sobreviveu. A criança acabou nascendo prematura e morreu 3 dias depois do parto. Nossa, chega a ser irônico, né? E a Alicene ficou tão desolada que ela quase morreu também, tadinha. E ela sempre pôs a culpa da morte do filho nas mulheres que atacaram ela na Lagoa da Donzela, porque, segundo a Alicene, né, se ela tivesse conseguido tomar banho nas águas curativas, o bebê Aegon teria sobrevivido. Pois é, e aí então o Ponta Tempestade estava feliz com o nascimento do Boremund, a Fortaleza Vermelha estava triste com a morte do bebê Aegon e Pedra do Dragão também não estava assim tão alegre não. Sim, a Rhaena estava lá, numa corte particular dela, e a gente lembra que ela tinha levado com ela a Aérea, né, uma das gêmeas dela, mas a relação das duas não era legal, porque elas não se conheciam. A Aérea tinha sido criada longe da mãe, e a Rhaena tinha virado uma pessoa meio amarga depois de tudo que ela passou, e não tinha nem um pouco do carisma dos irmãos.
Isso, pois é. E a Aérea também não estava nem um pouquinho feliz em Pedra do Dragão, porque comparada com Porto Real, lá era muito chato, assim, parado, era muito tranquilo para ela. A única coisa que ela gostava lá era a companhia da Elissa Farman, que era supostamente, né, amante da Raena. E o que mais, Flávia? Os Dragons, claro, os ovos da Dreamfire, que eram tão cobiçados por todo mundo, eclodiram todos de uma vez na Império do Dragão. Ficou cheio de dragões, gente. Tanto que alguns mais atrevidos até fugiram e fizeram tipo tocas do outro lado da montanha que ficava o castelo. Olha que legal. Isso vai ser muito importante mais pra frente. Guarda essa informação com vocês, que a gente vai voltar nisso em outros episódios aí pra frente. E a Raena levava a Aérea até o pátio onde ficavam os dragões e dizia para ela escolher um, porque algum dia ela também iria voar. Isso, e a Aérea adorava, né? Era uma das únicas coisas que ela gostava de fazer por ali, ficar com os dragões. E ela também não via a hora de poder montar em um e sumir de Pedra do Dragão. Esse lugar era meio terrível mesmo, eu não queria morar lá não. Ela e a Elissa Farman, né, que tava morrendo de saudade do litoral lá do oeste, que era muito mais movimentado e divertido do que ali. E outra, ela era uma amante do mar, né? Você pega uma pessoa que viveu a vida velejando e obriga ela a ficar numa terra ali, sem nada pra fazer, não tem condições. Eu tenho uma péssima impressão de Pedra do Dragão e de tudo que sempre descreve do castelo e da ilha. É sempre tudo muito ruim. Voltando ali pro rei e pra rainha, depois de toda a tristeza da morte do bebê Aegon, o Jaehaerys finalmente fez a viagem que ele tinha planejado ali pelo Vale do Arryn, e aí acabou visitando várias terras até chegar no Ninho da Águia, né? Ele voou até o Ninho da Águia, que era o principal castelo ali da região. Isso, e a Alicent acompanhou ele em parte da viagem, mas não toda, por motivos óbvios, né? Ela ainda estava fraca, bem triste, mas mesmo assim ela conseguiu realizar uma audiência de mulheres, que é uma coisa que ela vai fazer bastante em cada lugar que ela for visitar. E o objetivo dessa audiência era a Alicent conhecer os problemas, né, as dores das damas e das plebeias do reino, para poder ajudar elas, porque a gente sabe que a sociedade das Crônicas de Gelo e Fogo, e obviamente a de Fogo e Sangue, era bastante machista. Com certeza, mas a gente também sabe que, assim como na vida real, mesmo na sociedade machista, existiam mulheres fortes e também perigosas, né? E que mesmo não governando, tinham influência enorme nos homens que governavam essas terras. E esse era o caso aqui. Quando a Alicent falava, o Jaehaerys, que era um cara sábio, né, e não era arrogante, ele escutava a mulher dele. Adorei isso. Quando a Alicent falava, o Jaehaerys escutava. Sensacional. E era isso mesmo, e foi por total influência dela que o Jaehaerys editou a Lei da Viúva. E o objetivo dessa lei era proibir que os filhos do primeiro casamento de um senhor, ou seja, os herdeiros desse senhor, expulsassem dos seus castelos, né, e terras a viúva do pai deles, ou seja, a segunda mulher do pai deles. Isso, porque não era incomum que a primeira mulher de um senhor morresse antes do parto, né? O parto era a causa-morte de muitas mulheres. Então o senhor ele acabava morrendo velho, mas as mulheres elas engravidavam muito novas, né? Então era muito comum que elas morressem ali durante o parto. Não é igual hoje que tem... Até hoje, né, a gravidez assim na adolescência é uma gravidez de risco, mas antigamente não tinha as mesmas técnicas da medicina que existem hoje, né? Então, quando essas mulheres morriam, o senhor acabava se casando de novo. E aí, quando esse senhor morria, os filhos do primeiro casamento, que eles não nutriam nenhum sentimento ali por essa mulher, né, por essa viúva, eles condenavam ela a uma vida de miséria. Só que com a lei da viúva, esse problema acabava, porque esses filhos eles seriam obrigados a manter essa viúva com o mesmo padrão de vida do que antes. Então, alguns deles ou expulsavam essas mulheres, ou tiravam a renda delas, elas viviam ali como se fossem servas na casa do senhor. Elas perdiam o status de senhora e se tornavam uma serva ali. Então, a partir da lei da viúva, acabou essa crueldade. As mulheres seriam tratadas com respeito. Isso mesmo. Primeiro sucesso aí da Alicent como garantidora, né, do direito das mulheres. Mas essa lei também garantia que a sucessão era por ordem de nascimento, ou seja,
A senhoria jamais podia ser dada para um filho do segundo casamento de um senhor em detrimento de um filho do primeiro, que é muito justo também, né? E uma outra preocupação que o Jaehaerys estava tendo era com a cidade de Porto Real. E eu achei isso muito interessante. Enquanto ele voava ali com o Vermithor de uma colina para outra, lembrando sempre que Porto Real foi construída em volta de 3 colinas, que era a colina de Aegon, a colina da Visenya e a colina da Rhaenys, ele percebeu que a cidade estava tipo um lixão, uma pocilga. Sim, a cidade tinha crescido rápido demais, né, sem qualquer planejamento. Então era tudo muito precário, as ruas eram estreitas demais, eram escuras, não tinha um calçamento, eram cheias de ratos e ratazanas, excremento humano, um terror horroroso. O que ele queria era derrubar tudo e construir de novo, o que seria o ideal, né? Mas só que era inviável. Mas ele fez o que ele podia. Então ele começou de uma reforma que ia durar ali muitas décadas, mas pelo menos ele começou. E a gente não pode esquecer também das dificuldades com o dinheiro, né? A coroa tinha dado uma respirada com a entrada do Rei Gudras como mestre das moedas, mas a situação ainda estava muito ruim, ele não podia fazer milagres. Tanto que o Rei Gudras começou a ser odiado também, que nem o mestre das moedas anterior. Sim, começaram a acusar ele de estar roubando a coroa, mas ele contra-argumentava que essa acusação era ridícula, porque ele era 2 vezes mais rico que o rei, e era verdade. E o negócio que cobrar os impostos de seda, especiarias, construções e as outras coisas mais supérfluas não era assim o suficiente para consertar o rombo do tesouro. Então o Rei Gudras ele teve outra ideia. Ele começou a cobrar pedágio nos portões de Porto Real e, considerando assim o movimento intenso que tinha ali todos os dias, essa resolução ela não foi assim tão bem vista logo de cara. Sim, porque Porto Real era um centro, né? Quase tudo importante, as maiores transações comerciais, portuárias e tudo mais, era feito ali. Então, cobrar imposto nos portões e mais taxas adicionais, né, se as pessoas estivessem com carroças, mulas, cavalos, etc., foi realmente pesado para todo mundo, mas bem lucrativo para a coroa. Só que era a época das vacas gordas, né? O reino estava prosperando. Então o ranço com o Rei Gudras não foi muito mais para frente. E ali no final do ano 52, depois da conquista, no ano seguinte, a Alicenne ela veio com mais uma boa notícia, que ela anunciou para todo mundo que estava esperando um novo filho. Para felicidade dela e do Jaehaerys, né? E dessa vez ela anunciou que nenhum inimigo ia chegar perto dela. Inclusive, eles estavam com outra excursão marcada antes de Alicenne descobrir que estava grávida, e ela desmarcou, disse que não ia mais. E o Jaehaerys quis cancelar tudo e ficar com ela também, mas ela não deixou e insistiu que ele fosse, porque para eles essas excursões eram muito importantes. Então o Jaehaerys foi, dessa vez, para as terras fluviais, levando com ele, a pedido da própria Alicenne, né, a Jaenys Templeton, para fazer a audiência das mulheres. Como eu disse antes, essa agora era uma coisa de que a Alicenne não ia abrir mão. E dessa vez deu tudo certo, nasceu uma bebezinha forte e saudável, que a Alicenne deu o nome de Daenerys. Tá aí, a primeira Daenerys. Não é a nossa Daenerys, que a gente conhece também, é das Crônicas de Gelo e Fogo, porque a nossa Daenerys nasceu mais ou menos uns 250 anos depois desse momento que a gente está falando agora, e talvez nem tenha sido a primeira que existiu, mas a primeira que a gente tem notícias. E quando o Jaehaerys soube que ela tinha nascido, ele saiu voando de Vermithor para Porto Real, né, e se apaixonou pela filhinha pequenininha, bonitinha dele. E ficou todo mundo feliz, todo mundo comemorando, menos uma pessoinha. Quem, Gesiel? A princesa Aérea, que era a sobrinha do Jaehaerys, da Alysanne, filha da Rhaena e herdeira do Trono de Ferro, desde que o pai, o Aegon, sem coroa, morreu no Olho de Deus lutando contra o Maegor. Ela já estava ali com 11 anos e simplesmente adorava a atenção que ela recebia pelo fato de ela ser a sucessora do tio, né? E aí quando a Daenerys nasceu, ela percebeu que isso tudo tinha acabado e, claro, não ficou nem um pouco feliz com essa notícia. E outra pessoa que também não ficou muito satisfeita com a nova sobrinha foi a própria Rhaena, mas ela foi um pouco menos afetada por esse acontecimento, porque ela estava mais preocupada com o que estava acontecendo lá em Pedra do Dragão mesmo. Porque a Elissa Farman, vocês estão lembrados dela, né? Aquela moça lá de Ilhabela, que a Rhaena adorava e que diziam que era amante dela. Pois é,
Ela estava com a Rhaena até esse momento, mas do mesmo jeito que a Aérea, a Elissa odiava a pedra do dragão e ela pediu ouro para a Rhaena para construir um navio e poder sair, né, por aí pelos mares, principalmente os mares ocidentais, que é exatamente o que a Arya fez no final de Game of Thrones, eu digo a série, né? E aí a Rhaena negou. Ela disse: eu não suportaria que você me deixasse. E tudo isso foi mais ou menos no ano 53 depois da conquista. Logo depois começou o ano 54, que ficou conhecido como o Ano do Estranho. Para quem não se lembra, o Estranho é um dos aspectos dos Deus das Sete Faces, e diferente das outras 6, ele representa um aspecto negativo, e tanto que tem poucos adeptos que rezam por ele, é mais por temor e não por amor. Exatamente. Lá na Gelo e Fogo Wiki, que é um tipo de Wikipédia das crônicas de Gelo e Fogo, para quem não conhece esse site ainda, eu recomendo, é muito legal. Tem infinitas informações por lá. Está escrito que o estranho representa a morte ou o desconhecido e que suas estátuas quase sempre mostram ele como um ser disforme, meio humano, meio animal. O rosto nunca é visto, está sempre coberto por um pano ou capa. Bem mórbido, né? É bem estranho mesmo. Isso, e aí no ano 54, depois da conquista, ele vai ser bem marcado por mortes. A primeira morte aconteceu lá em Pedra do Dragão mesmo, que foi o septão Oswick, que foi aquele que casou o Jaehaerys e a Alicent pela primeira vez. Ele simplesmente morreu dormindo. Ele estava velho já e doente, só que mesmo assim o Jaehaerys ficou muito triste com essa notícia. Tadinho, né? E veio outro golpe de destino também, vindo lá de Ponta Tempestade. A rainha Alyssa estava grávida de novo, do 8º filho. Ô mulher fértil essa, meu Jesus. Pois é, só que ela não era mais uma menina, ela já estava com 46 anos e mal tinha se recuperado completamente do nascimento do Boromund, menos de 2 anos atrás. Sim, a gravidez na cidade, como a gente já comentou, né, não é brincadeira. E o tanto que o Lord Joglar estava otimista e feliz com a perspectiva de um segundo filho, porque ele nunca esperou ter nenhum, né, o Septão Barth, o amigão de Jaehaerys, estava preocupado. E voltando lá para a Pedra do Dragão, os problemas só estavam começando, porque a Elissa Farman, ela finalmente anunciou que estava indo embora, mesmo sem ter o navio que ela tanto queria. Sim, e em nenhuma outra parte da história a personalidade da Rhaena foi tão bem mostrada como nesse momento. Ela tinha se tornado uma pessoa muito fria, né, que não conseguia demonstrar muito as emoções, e isso é claramente um reflexo da vida que ela teve. Foi por isso também que quando a Elissa anunciou que estava indo embora, enquanto a Aérea esperneava e chorava, né, e dizia que queria ir junto, a Rhaena recebeu a notícia com uma expressão assim, meio pétrea, né? Sim, praticamente um robô. E aí no dia seguinte a Elissa foi embora e 15 dias depois da partida dela veio uma notícia no mínimo suspeita. 3 ovos de dragão haviam simplesmente desaparecido. Deu-se então a confusão, claro, né? A Rhaena enlouqueceu, ela gritou, demitiu um monte de gente e até com o marido dela, o Andrew, ela brigou. Quando ele negou que tinha qualquer coisa a ver com o sumiço dos ovos, porque ele foi acusado também. E a Rhaena acabou fazendo tudo que ela podia para encontrar a mulher, mandou homens ali para Deriva Marca, né, porque a única pessoa que podia ter roubado esses 3 ovos, né, só podia ter sido a Elissa. E aí ela mandou alguns homens para Deriva Marca, que era o porto de onde a Elissa havia saído de Westeros, mandou homens para Pentos, e aí ela descobriu que a Elissa de fato havia passado por lá, só que não conseguiu nada. Só depois disso é que ela foi contar ali pro Jaehaerys sobre o roubo do dragão. Que daí é uma situação que não influenciava apenas ela, né? E sim o Jaehaerys também. Porque estamos falando de dragons. Sim, o Jaehaerys Targaryen, né? Claro que não tinha prova de que tinha sido realmente a Elissa. Tudo apontava para ela, mas não tinha provas de que ela tinha roubado os ovos. Mas eu acredito que foi ela mesma. E você, Gisele? Ah, com certeza. Ladrazinha. Bom, o Jaehaerys, claro, né, ficou muito preocupado com o fato de que outro Senhor dos Dragões pudesse aparecer fora da casa Targaryen, mas o mestre Bennifer, que era um dos conselheiros lá do Jaehaerys, argumentou que talvez isso não acontecesse e que longe de Pedra do Dragão, que era um lugar quente e muito propício para a criação dos dragões, os ovos poderiam simplesmente virar pedra. E foi isso, Gesiel, que me fez pensar numa coisa aqui. Pensa comigo. Quantos ovos sumiram? 3.
Quantos dragões a Daenerys, a nossa Daenerys das crônicas, tinha? 3. E como os ovos da Daenerys estavam quando ela ganhou eles no dia do casamento dela com o Drogo? Like a stone. Exato. Eles estavam com uma pedra, eles viraram pedra sim, verdade. Então, você não concorda comigo, né, nessa teoria, que eles não poderiam ser esses os famosos dragões da Daenerys, esses ovinhos aí, roubados? Na verdade era esse mesmo, eu tava lá. Eu vi roubando e eu vi dando pra Daenerys, é isso mesmo. Pois é, me veio isso e eu achei que foi legal. Mas mesmo assim, foi impossível, né, encontrar tanto a Elissa quanto os ovos, né? O Jaehaerys descobriu depois que de Pentos ela havia ido para Bravos e ali ela trocou de nome e provavelmente vendeu esses ovos, né, para comprar ali o navio que ela tanto queria. Uhum. E outra morte que aconteceu nesse ano de 54, depois da conquista, foi a do Alto Septão, que era um simpatizante dos Targaryen. E isso aí logo se tornou a preocupação mais urgente, né, do Jaehaerys, porque se um Alto Septão errado fosse eleito, toda a paz que ele tinha conquistado com tanto esforço ia para o espaço, ou seja, o novo Alto Septão tinha que ser excepcionalista. Exatamente. Então o Jaehaerys e a Alicent resolveram viajar para Vila Velha para fazer uma pressãozinha ali nesse tipo de no conclave ali que ia começar na Capela Sistina, né? Na verdade é Vila Velha. E aí eles viajaram com os dragões, Vermithor e Asa Prata, o Cachorro Vermelho, que era da Guarda Real, e a Jon Kildare, da Guarda da Lysene. Eles fizeram um esqueminha ali, foi um mano e uma mina num dragão, e um mano e uma mina no outro dragão, para equilibrar o peso, para os dragões não ficarem erguendo muito peso. Exato. Tadinho do Vermithor, né? E carregar 2 homens pesadões ia ser muito pra ele, tadinho. Ia dar problema na coluna. Ia. Mas aí, quando eles chegaram em Vila Velha... Nervo ciático do dragão. Tadinho, ele podia ficar com dor nas costas. Pois é, e quando eles chegaram em Vila Velha, gente, acontece uma das cenas mais lindas da história. Eu juro que eu queria ver isso na TV. Lá em Vila Velha tem uma torre bem alta, que chama, curiosamente, né, Torre Alta. E no alto da Torre Alta fica uma chama acesa permanentemente, sabe? Que nem a tocha olímpica fica acesa durante os Jogos Olímpicos. Vaticano, isso aí. Sim, pois é. Plágio. Só que a Torre Alta ficava permanentemente acesa, exato. Aí a Elisene pousou com a asa prata ali no alto e fez ela bater as asas, né? Fazendo as chamas aumentarem. Cara, que cena maravilhosa. Quando a HBO me chamar pra produzir o próximo derivado de Game of Thrones, eu vou fazer essa cena. Você vai fazer? Então tá. Eu posso ser a Elisene? Eu quero. Pode. Então, tá bom, combinado. O dragão vai ser de efeitos de CGI, tá? Tá bom, sem problema. Mas se fosse ela, eu não ia ter pedido pra Asa Prata só bater as asinhas, não. Eu ia ter gritado, Dracarys! E aí as chamas iam aumentar ainda mais. E aí depois dessa exibição, que não era nada sem estratégia, né? Você chega ali, pousa o dragão ali na torre e você tá passando uma mensagem, né? Tipo, e aí? Vocês vão desafiar mesmo? O Jaehaerys e a Alicent anunciaram que ia ficar em Vila Velha até o novo Alto Septão ser escolhido, né? E depois acabou tendo uma reunião secreta com o Donell Hightower, que era o senhor de Torre Alta, e ninguém sabe o que eles conversaram. Mas quando a votação começou, tinha agentes tanto do Lord Hightower quanto do Jaehaerys ali no meio da reunião. Então foi bem manipulado. Sim, e os escolhidos, o escolhido, né, para ser o Alto Septão, foi o Septão Alfin, um dos 7 do Jaehaerys, que tinha pregado o excepcionalismo pelo Westeros a pedido, né, do rei. Coincidência, né, Gisele? Nossa, super coincidência. Pois é. Essa é uma situação tensa, né, porque o Jaehaerys estava interferindo numa ordem que era, pelo menos teoricamente, independente do Trono de Ferro, que tinha uma certa autonomia. Mas a gente está falando de uma monarquia, então nem sei se a gente pode chamar isso de autoritarismo nesse contexto. Apesar de ter acontecido ali uma corrupçãozinha básica, né? Mas o caso é que a gente sabe que as intenções do Jaehaerys e da Elisene eram boas. A gente passa um pano porque eles eram
Eles eram sensatos, mas que rolou uma corrupçãozinha aí, que rolou sim. Rolou. De qualquer forma, ao que parece, o Jaehaerys fez um acordo nessa reunião secreta com o Lord Hightower, que era o seguinte: o Septão Alfin ia ser eleito Alto Septão e logo depois dele iria vir um Hightower para assumir o cargo, desde que ele se alinhasse com firmeza ao excepcionalismo. Sim, como o Alfin era velhinho já, né, e ele também não tinha as duas pernas, todo mundo esperava que ele fosse morrer logo. Então, o Lord Hightower ficou felizinho de fazer o acordo, sabendo que alguém da família dele logo ia ser Alto Septão. Só que o Alto Septão, Alfin, não estava na eleição. Ele demorou um tempo para chegar em Vila Velha. E enquanto isso, o Jaehaerys aproveitou para viajar pelas proximidades da cidadela. Mas a Lysene, sempre engajada na causa feminina, ela ficou por ali mesmo, tentando convencer os arquimeístres a aceitarem mulheres na ordem deles. A gente sabe que a fé aceitava mulheres, né? Várias mulheres entravam para a ordem religiosa e se tornavam septãs. Claro que nenhuma jamais ia fazer parte da alta cúpula, né? O livro não fala se tinha alguma mulher nessa eleição do novo Alto Septão, mas tipo, eu tinha certeza que não tinha. E nunca que uma mulher ia se tornar Alto Septã, claro. Mas, pelo menos na ordem intelectual, que era a ordem dos meístres, arquimeístres, a Lysene tentou fazer a diferença e mostrar que uma mulher claramente podia ser meístre e até arquimeístre e forjar a própria corrente. Sim, e os arquimestres, né, eles prometeram que iriam considerar o pedido da rainha, mas era uma mentira. Eles só tinham medo dela, do Jaehaerys e dos Dragons. Senão, com certeza, eles iriam recusar na cara dela. Concordo. Mas depois que o Alto Septão Alfin chegou, ele abençoou o rei e a rainha e os dois finalmente foram embora, passando pela Marca de Dorne e pelas Terras da Tempestade. Mas, no meio da viagem, chegou um corvo de Ponta Tempestade, avisando que a mãe deles, a rainha Alyssa, estava à beira da morte. Ela estava grávida, né? Como a gente já comentou. E dessa vez a gravidez estava exigindo demais dela, que já não era mais nenhuma menina, como a gente já comentou várias vezes aqui. E quando Jaehaerys e a Lysene chegaram lá, em Ponta Tempestade, eles encontraram ela num quarto, quase morta já, magra demais, a ponto de parecer uma velhinha e toda encharcada de suor. Além disso, o quarto estava fedendo a urina. Era uma cena bem horrível. Tadinha. Muito horrível. E ela já estava além da medicina. Não tinha nenhuma possibilidade de salvação para ela. O mestre Kerry, que era o mestre que estava cuidando dela, disse que salvar a Alyssa estava além da sua capacidade. Mas ele tinha uma chance de salvar o bebê. Então foi feita ali uma cesariana, mas antes a Alyssa concordou e conseguiu ver os filhos do lado dela. Isso deixou ela muito feliz. Foi dito que a rainha morreu quando o mestre cortou a barriga dela, né? Aí eles falaram que ela teve o momento ali para poder se despedir dos filhos e tal, mas é mentira. Ela morreu dormindo mesmo, não acordou nada. E o Jaehaerys, ele teve a opção de concordar com a eutanásia dela, só que ele pediu pro Rogar Baratheon dar a palavra final, né? Porque não cabia a ele falar, mas ele apresentou a questão, ó, é isso, bro, você é o único, essa decisão tá na tua mão, você que é o marido, e aí, chorando, né, ele foi lá e falou, não tem alternativa, salva o bebê, porque senão os dois iriam morrer, né? Tanto a rainha quanto o bebê, e aí meteram a faca na pança dela. Muito triste, né, uma história que aconteceu muito, ainda acontece, né, mas acontecia com mais frequência em tempos passados, de essa escolha aí terrível pro homem escolher, né? Ter que escolher. Mas o bebê pelo menos sobreviveu e era uma menina que foi chamada de Jocelyn. E pouco tempo depois, outra chegada inusitada aconteceu, porque a Rhaena apareceu, ela soube o que estava acontecendo com a mãe e voou com a Dreamfire até Ponta Tempestade para fazer as pazes com ela, mas chegou tarde demais. E a Rhaena conseguiu dar um beijo na bochecha do irmão e abraçar a irmã mais nova, mas quando mostraram um bebê recém-nascido para ela e ofereceram a menininha para segurar, ela recusou. Obviamente, porque olhar pro bebê na concepção dela era olhar pro motivo da morte da mãe, né? Infelizmente, essas coisas acontecem muito quando acontece uma mulher morrer no parto. Quase sempre
alguém culpa o bebezinho recém-nascido pela morte da mãe, e isso quando não é a própria pessoa que se culpa depois que cresce, né? A gente tem um exemplo nas próprias Crônicas de Gelo e Fogo, que é o Tyrion. A mãe dele também morreu dando a luz a ele, e tanto o Tyrion como a Cersei, né, culpam ele por isso, e eu acho que ele se culpa um pouco também. É muito ruim isso. Você meio que vive a vida toda com esse pensamento de que foi você que matou sua mãe. E mesmo racionalmente você pensando que isso não tem nada a ver, você fica com essa insegurança, né? É um trauma que não tem como você controlar. Muito chato. É mais emocional do que racional. E aí que tem uma cena sensacional que acontece quando a Rhaena pergunta onde estava o Lord Rogar. Ela agarra a barba dele e puxa o rosto dele pra perto, tipo numa situação bem hollywoodiana ali. E aí faz uma ameaça pra ele. Ela ordenou que ele nunca mais iria se casar e que ele precisaria cuidar dos meio-irmãos dela. E diz também que se ela ouvisse um sussurro que fosse que ele havia se casado de novo, ela ia transformar Ponta Tempestade na próxima Harrenhal. Cara, eu acho essa cena simplesmente sensacional. A minha edição de Fogo e Sangue é ilustrada, né? De vez em quando tem umas ilustrações lindas nele. Mas essa infelizmente não tem. Eu queria muito ver isso, a Rhaena puxando a barba do Rogar. Gente, se tiver algum ouvinte aí que é bom de desenho, quiser fazer uma arte desse momento, por favor, manda pra gente no e-mail, tá? A minha edição não é original, ela é e-book, mas ela também tem os desenhos. Só não vou fazer o desenho porque não tenho tempo, minha vida é muito corrida, senão desenharia também. Ai. Depois desse momento de ternura, o pena. Jaehaerys e a Alysanne, que pena mesmo, eles voltam para Porto Real e a Rhaena para Pedra do Dragão. Afinal de contas, a vida tinha que continuar. O Jaehaerys mergulhou no trabalho de governar Westeros e a Alysanne, ela acabou encontrando consolo na filhinha dela, a Daenerys, que agora já estava com 1 aninho e meio, e começou a faltar. E ela, que estava sempre nas reuniões do conselho, né, a Alysanne, ela começou a faltar porque ela preferia ficar brincando com a princesinha dela. Gracinha, gente. Um momento fofura esse. Mas, né, só que o estranho, a face estranha do Deus de Sete Faces ainda não tinha terminado com os Targaryen nesse ano. Porque diferente da Daenerys, que estava crescendo toda bonitinha, educada e espertinha, a Aérea, filha da Rhaena, estava cada vez mais insuportável. Um terror, toda rebelde e mal educada. Chamava as pessoas de apelidos feios como Sor Burro, Senhor Cara de Porco, Senhora Peidorrenta. E tudo isso só servia para piorar o humor da mãe dela, que já não era lá. Essas coisas. Você sabe qual é o outro nome pro ano do estranho? 2020. Mas então, a Rhaena, ainda por cima, ela brigou feia com o marido, o Andrew Fairman, mas isso aí já era meio que esperado, né? Porque o casamento deles nunca foi feliz, eles nunca foram apaixonados, e o jeito que eles viviam só confirmava a teoria de que o casamento deles era, na verdade, de fachada, e o relacionamento da Rhaena, na verdade, era mesmo com a Elissa. Eu acredito nessa teoria, porque de fato esse casamento nunca fez sentido pra mim. E pior, o Andrew era bonito e atraente na época que eles se conheceram e viveram lá em Ilhabela, né? Mas tinha passado 5 anos desde essa época e ele tinha, assim, acabado. O rosto dele tinha inchado, os ombros tinham ficado redondos, ele tinha ficado corpulento. E além disso, como ele não sabia fazer nada, tipo, não sabia ler, não sabia lutar, não tinha talento para política, não sobrava nada que pudesse assim, ajudar a Rhaena a se sentir pelo menos um pouquinho atraída, né, por ele. E eles não dormiam juntos. Aliás, a Rhaena preferia dormir com as amigas e as favoritas dela. E todas elas pioravam a situação porque humilhavam a ele, o Andrew, né? O Andrew, todos os dias. Insinuavam que ele era burro e riam dele. A Rhaena, ela era a Luísa Sonsa, o Andrew, o Whindersson, e a Elissa era o Vitão. E aí veio a doença em Pedra do Dragão, que foi matando uma por uma todas essas amigas e favoritas da Rhaena, só que deixou ela intocada, assim como praticamente todos os homens da vila. Né? Uma doença que só matava mulheres. Uma por uma as mulheres foram morrendo e os sintomas eram sangue nas fezes, uma dor muito forte no abdômen, e aí a pessoa simplesmente morria. E aí, quando a última delas, que era a Lyanna Velaryon, morreu nos braços da Rhaena, o Andrew chegou perto dela e falou:
Você chora por ela, mas você também choraria por mim? Cara, a Rainha ficou pistola com isso e deu um tapa na cara dele e depois mandou ela embora. Mandou ele embora, né? Que ela queria ficar sozinha. E ele respondeu: Você vai ficar, né, sozinha. Ela era a última. E, cara, essa frase, por si só, já é muito suspeita. E a Rainha devia ter suspeitado que alguma coisa estava errada. Mas quem reparou isso primeiro foi ninguém mais, ninguém menos que o mestre das moedas do Jaehaerys, o Rhaego Draz. Até porque todo mundo tava achando que era uma praga ali, né? Ninguém percebeu a coincidência de só as mulheres mais próximas da Rainha estarem morrendo. Só que o Rhaego Draz, né? Quando a notícia chegou pro Jaehaerys, o Rhaego Draz falou: opa, peraí, tem um negócio esquisito aí. Isso aí não é doença. Isso aí é veneno, e veneno dos bons. Ele se chama lágrima de lis, que é mais comum lá na terra do Rhaego Draz, né? Como o próprio nome diz, essa substância ela vem da cidade livre de Lis, lá em Essos, né? E por causa disso as pessoas de Westeros, a não ser os mestres, e olhe lá, não eram todos os mestres, não tinha muito conhecimento sobre ela. Claro que tudo isso mostra que o Andrew, ele não era tão idiota assim, ele não era brilhante, mas ele era sagaz. Tinha conhecimento das lágrimas de lis. Pois é, e ele se aproveitou da fama que ele tinha de burro, né? E conseguiu tirar da Rainha a única felicidade que ela tinha, que eram essas amigas e favoritas dela. Mas, então, quando o Rhaego Draz falou das lágrimas de lis pro Jaehaerys, ele mandou avisar a irmã, né? Imediatamente, claro, e a Rainha mandou capturar o marido. E ele foi encontrado na sala da mesa pintada, que a gente viu várias vezes em Game of Thrones, que é uma mesa toda cortada no formato de Westeros, e como o próprio nome diz, tinha pintado todo o continente. E quando a rainha ordenou que pegassem o Andrew, castrasse ele e desse as genitálias para ele comer, credo, o homem saiu correndo e pulou pela janela. Ele falou: não é só a minha esposa que sabe voar. E voou! Depois, ela mandou que os homens dela pegassem o corpo, cortassem e dessem para os dragões comerem. Jesus amado, Rainha do céu. Aí é tenso, né? Como Robert adora dizer nas crônicas, 7 infernos pra você, mulher. E essa atitude do Andrew ainda vai gerar muitas consequências mais tarde. E a primeira delas foi lá em Porto Real, porque o Daemon Velaryon, mão do rei do Jaehaerys, ele pediu para sair do cargo. Lembrando que a sobrinha dele, a Lyanna, ela estava entre as mortas, né? Ela foi a última que morreu lá em Pedra do Dragão. Foi então que, depois de analisar várias opções, o rei acabou escolhendo como a sua nova mão, porque não tinha mais nenhuma opção, né? Ele acabou escolhendo o Lord Myles Smallwood. E a Alysanne não participou dessas reuniões para a escolha da nova mão, porque tinha ido exatamente para a Pedra do Dragão tentar consolar a irmã, mas a Rainha estava intratável, além de qualquer consolo, né? E enquanto a Alysanne estava lá, ela se trancou no quarto e só saía para comer, e às vezes nem isso, né? Olhe lá. Outra que estava intratável era a Aérea, mas a Alysanne teve pena dela, né? Porque a menina era quase uma largada, tadinha. Ela se ressentia de a mãe nunca ter ligado para ela e odiava a vida que ela estava levando lá na ilha chata. Então implorou para a tia, né, para ela levar ela de volta para Porto Real. Mas a Rainha não quis nem ouvir falar do assunto. E aí, sem ter mais o que fazer em Pedra do Dragão, a rainha voltou para Porto Real, onde o Fosso dos Dragões finalmente tinha ficado pronto. E aí foi proposto que o Jaehaerys fizesse um grande torneio, tipo o mais grandioso que o reino já tinha visto desde o casamento dourado. E o rei concordou. Sim, tava tudo certo, as finanças do reino estão ficando mais estáveis. Ia ser legal um pouco de diversão depois de tudo que tinha acontecido, né? Porque o ano de 54, depois da conquista, estava no finalzinho. Mas os preparativos que estavam sendo feitos foram todos atrapalhados pela chegada de quem, Gesiel? Da Rhaena. Ela estava furiosa porque a Aérea, a filha dela, tinha fugido, mas não sozinha. A menina, ela reivindicou um dragão, mas não um dragão qualquer. Ela tinha fugido com o Balerion, o terror negro. Nem um pouco corajosa a menininha, né? A Rhaena foi direto para Porto Real porque achou que a Fortaleza Vermelha era o destino óbvio da Aérea, mas errou. Ninguém sabia onde a garota estava, e depois de 7 dias sem saberem nem dela e nem do dragão, a Rainha foi embora na Dreamfire para procurar a filha, e também sumiu. E é isso aí, chegamos ao final desse capítulo tenso, desse ano do estranho.
esse ano cheio de mortes, nascimentos e acontecimentos drásticos. E queria agradecer a vocês por terem nos escutado mais uma vez. Daqui a 15 dias a gente volta. E lembrando que vocês podem entrar em contato caso não tenham entendido alguma coisa que a gente explicou aqui. Beleza, pessoal? Lisiel, obrigada mais uma vez. Obrigado, Flávia. Lembrando que daqui a 15 dias, né, na próxima, muito provavelmente a gente vai contar com uma participação especial. Então fiquem atentos aí. Também haverão outros podcasts com participações especiais. E é isso, galera. Tamo junto. Até o próximo capítulo. Falar do Aeres.